Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vascão, daquele jeito que você gosta, direto e reto, direto ao ponto, vamos que vamos. Bom, tem muita coisa aqui para a gente falar sobre o Vasco. Andrés Santos, né, tá bem próximo de assinar o seu contrato de renovação. A tendência é que nas próximas semanas o jogador assine seu novo contrato com o Vasco até 2027. Vamos falar disso aqui. Vamos falar da partida contra o CSA. O Vasco encara os alagoanos na quinta-feira, né, depois de amanhã. Vamos falar sobre o novo CNPJ do Vasco, né? O Vasco já tem o CNPJ da Vasco SAF, já pode começar ali a transferências de ativos, né, para Vasco SAF. Mais um passo aí importantíssimo foi dado no dia de hoje. Enfim, tem bastante coisa para a gente conversar. Anderson Conceição da entrevista coletiva. Enfim, muita coisa para a gente falar depois da vinheta. Antes da vinheta, eu conto com você rapidinho, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Confere aí, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Cerca de 40% das pessoas que assistem todos os dias não são inscritas. Então, se inscreve aí, dá essa moralzinha. Vamos que vamos. E a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começa com o recado da 1xBet. Você que quer começar a fazer suas apostas esportivas, encontrou o lugar certo. 1xBet, que dá um grande incentivo para você começar a fazer a sua fezinha. Só você ir aqui no comentário fixado, tem o link da 1xBet e tem também um código promocional. Você clicando nesse link e fazendo lá o seu cadastro e qualquer depósito de qualquer valor, coloca o nosso código promocional que é 1xBet, vai dobrar o valor do seu depósito. É isso mesmo. Botou R$20, vira 40. Botou 30, vira 60. Botou 50, vira 100. E assim por diante, beleza? 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama e você faz o seu cadastro, ajuda o canal aqui no link que está no comentário fixado. 1xBet, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, e o Vasco chega nessa terça-feira à noite na cidade de Maceió, né? Jogadores e comissão técnica estão a caminho de Maceió, onde vão enfrentar o CSA na próxima quinta-feira lá no estádio Rei Pelé. O adversário do Vasco atualmente está na zona do rebaixamento para a Série C, né? Na zona do rebaixamento da competição, com 23 pontos em 24 jogos. O time alagoano vem aí de uma goleada, né? Levou 4-0 do Sport Recife, lá em Recife. Porém, a última vez que jogou em casa, venceu o Brusque por 1-0. Muita gente me perguntou sobre a logística do Vasco, né? Que horas o Vasco ia chegar em Maceió, em qual hotel o Vasco ia ficar, etc e tal. O Vasco divulgou pouquíssimas informações, né, sobre essa ida para Maceió. Então o que a gente sabe é que o Vasco chega nessa terça-feira na cidade de Maceió, mas a gente não sabe o horário, não sabe o hotel, etc e tal. O Vasco privou um pouquinho as informações. A cidade de Maceió está passando por uma crise, né, de rotavírus. Então o Vasco privou um pouquinho as informações. O Vasco fez uma logística especial para esse jogo em Maceió. O que a gente sabe é que o Vasco chega hoje, mas não tem muitas informações sobre onde o Vasco vai treinar, sobre a chegada na cidade e etc e tal. Então, quinta-feira, né? Vasco e CSA lá no estádio Rei Pelé. O Vasco no primeiro turno jogou em Maceió contra o CRB e empatou por 1-1. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar de MT. MT viajou para Portugal, já que ele vai atuar pelo Santa Clara, né? Ele embarcou na tarde dessa terça-feira no aeroporto do Galeão, ao lado ali dos seus empresários, né? Tá até aparecendo uma foto aí do jogador na área de embarque ali do aeroporto. O jogador vai jogar no Santa Clara, que é um clube da primeira divisão lá de Portugal, emprestado por 1 ano e tem algumas cláusulas no contrato que, se o MT atingir, o seu contrato de empréstimo é renovado, né? Então, boa sorte aí ao MT, que não deu certo no Vasco, né? Um jogador que o Vasco adquiriu junto ao Volta Redonda, parecia ser muito talentoso, é muito talentoso, né? Mas no Vasco não conseguiu desenvolver o seu futebol e que lá em Portugal ele consiga reencontrar, né, o seu futebol e renda uma transferência aí para o Vasco da Gama. Boa sorte ao MT. Bom, e agora vamos falar aqui de SAF, né? De Vasco SAF. No vídeo anterior eu trouxe aqui a informação que o CNPJ do Vasco já tinha sido aprovado, né, na junta comercial. O Vasco da Gama Sociedade Anônima de Futebol já existe oficialmente, né, já tem um CNPJ. O pedido de abertura do documento foi aprovado nessa terça-feira pela junta comercial do Rio de Janeiro.
Os próximos passos, a partir de agora, são abrir uma nova conta bancária e dar início à transferência dos ativos, né? Tudo relacionado ao futebol. O Vasco tem que transferir agora para esse CNPJ da Vasco da Gama SAF. A informação sobre a aprovação do CNPJ foi dada inicialmente pelo meu amigo Fábio Azevedo, né? E depois foi confirmada aí pelo Globoesporte.com e pelo próprio Vasco da Gama também, né? O número do CNPJ foi até divulgado e etc e tal. Inclusive, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, o CRCRJ, usou as redes sociais no início da tarde desta terça-feira para anunciar, né, que o Vasco da Gama SAF já é uma realidade. Confira o vídeo que foi publicado pelo presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Vasco SAF agora é uma realidade. Samir Neme, presidente do CRCRJ, acabei de deferir na minha turma de julgamento de processos da Junta Comercial a criação da Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol. Então eu espero de verdade que esse movimento tenha o poder de impactar esse clube grandioso e histórico e que, como vascaíno, eu veja novamente o Vasco da Gama no ápice, no topo, lutando onde ele deveria lutar por títulos continentais e tudo mais. Então você que é contador, você que é técnico em contabilidade e vascaíno como eu, se orgulhe porque a sua contribuição para um Vasco forte foi dada. Então tá aí, né? Vasco da Gama SAF oficialmente já existe, né? Um passo importante aí dado pelo Vasco nessa terça-feira e agora começa a transferência de ativos e a abertura da conta bancária para cair aqueles 120 milhões iniciais da 777. A gente vai acompanhar aqui tudo de perto, com certeza. Bom, e agora aqui uma notícia muito boa, né? Vamos falar de Andrei Santos. Andrei está muito próximo de renovar o seu contrato com o Vasco da Gama por 5 temporadas. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa. Segundo Lucas Pedrosa, o Andrei Santos já tem um acordo com o Vasco para a renovação aí de 5 anos e o seu salário deve aumentar consideravelmente. Eu vou ler aqui a publicação do Lucas Pedrosa. Faltam poucos detalhes aí para esse novo contrato do Andrei Santos ser assinado. A informação é a seguinte: Andrei Santos e Vasco já têm um acordo para extensão do vínculo do volante com o Cruz Maltino. Serão mais 5 anos de contrato. Será o grande presente da 777 para o Vasco no mês de aniversário do clube. Andrei ganhava na casa dos R$10 mil mensais e vai renovar por cerca de 180 mil. Valorização mais do que justa do melhor jogador do Vasco no momento. Uma joia que inclusive teve 2 propostas pesadas de gigantes europeus, porém o garoto decidiu permanecer no Vasco da Gama. A assinatura do novo contrato deve ser feita nessa semana para que o Vasco possa anunciar para a torcida. Sobre a multa, ainda não tem um valor exato, mas vai ser escalonada por gatilhos. O Vasco se sente bem protegido em relação a isso. Detalhe, serão mais 5 anos contando a partir de agora. Dito isso, Andrei terá contrato com o Vasco até agosto de 2027. Informação aí do Lucas Pedrosa, ótima informação, né? Renovação do Andrei, faltando poucos detalhes aí, eu acho que a questão da multa ainda que Vasco e empresários estão ali conversando, né, para definir o valor dessa multa, mas está muito próximo do Andrei renovar o seu contrato com o Vasco até 2027. Isso não significa que o Andrei vai ficar no Vasco até 2027, né? Mas o Vasco fica prevenido ali de uma eventual saída de graça do Andrei, porque ano que vem ele poderia sair de graça caso não renovasse esse contrato. Então, uma notícia muito boa, né? Tomara que chegue aí a esse acordo o mais rápido possível, né? A assinatura do contrato, para que a gente possa aí sim ficar tranquilo com a permanência do Andrei Santos, que com certeza é uma das grandes joias aí, que vai ser jogador de seleção da próxima Copa do Mundo. Andrei Santos vai renovar com o Vasco por mais 5 anos, informação do Lucas Pedrosa. Bom, e para encerrar esse vídeo aqui, Anderson Conceição concedeu uma entrevista coletiva hoje no CT Moacir Barbosa, né, para falar sobre diversos assuntos, incluindo Emílio Faro e a sequência de jogos que o Vasco tem agora fora de casa. Primeiro ele fala sobre essa sequência, nos próximos 5 jogos, o Vasco faz 4 fora de casa, uma sequência duríssima, onde o Vasco saindo bem dessa sequência, né, somando pontos importantes, o Vasco praticamente vai garantir o seu acesso. O Anderson Conceição disse que o Vasco não pode mais vacilar. Confira. A gente não pode mais oscilar, a gente não tem mais margem para erro. E 5 jogos, 4 jogos fora, se a gente conseguir somar o máximo de pontos possíveis
nos deixar numa tranquilidade ainda maior no G4 e voltar para depois para nossa casa para fazer os jogos também. Mas assim, a gente está procurando ir jogo a jogo, independente se é fora ou não. Cada jogo vai ser uma final para a gente. Falta só 14, a gente está bem próximo de conseguir o nosso objetivo, mas ainda falta muita coisa, então a gente não pode ter essa oscilação mais nesse final de campeonato. Então ter bastante concentração nesses jogos, principalmente agora no próximo jogo aí, que a gente vai pegar um adversário complicado, com um novo treinador. Já trabalhei com o Roberto Fernandes, sei que é um treinador que quando pega um time nessa fase e está passando por essa turbulência no campeonato, ele motiva muito o time dele. Então eu tenho certeza que vai ser um jogo muito complicado na quinta-feira contra o CSA. Então a gente tem que se preparar muito para fazer um grande jogo lá e sair com os 3 pontos. E Anderson Conceição também garantiu que o grupo do Vasco quer a permanência do Emílio Faro. Os jogadores querem que Emílio Faro fique no clube até o final da temporada, no comando técnico do Vasco. Disse ali que o Emílio conhece jogadores, conhece todo mundo e que a melhor opção é continuar com o interino Emílio Faro até o final da temporada. Confira só. Com certeza, unanimidade. Todos aqui, a gente sabe da importância do Emílio desde a montagem do grupo com o professor Zé. Ele conhece todo mundo, cada jogador. Os meninos que sobem da base ficam muito à vontade com ele também. É um cara que ajuda muito pela experiência que ele tem, pela tranquilidade que ele tem de lidar com os jogadores, independente se é mais velho ou mais novo, ele trata todo mundo igual. E também por ser da casa, né? Uma comissão fixa que nos ajuda bastante, pessoal muito profissional, que está junto da gente desde janeiro, e entende muito bem o grupo, entende todas as fases, na vitória e na derrota. Então, assim, a permanência do Emílio no comando da equipe é unanimidade. A gente espera seguir com ele até o final aí. Então tá aí, né? Emílio Faro cada vez mais ganha mais força, né? Para continuar aí até o final do ano e ser o responsável por esse acesso do Vasco. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!